E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Dr. Photoshop, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos começar a aprender sobre ferramentas de seleção. Eu sempre costumo dizer que o Photoshop, o que ele mais tem são ferramentas para você fazer seleções. Tudo vai depender, claro, do trabalho que você vai desenvolver, da imagem que você vai trabalhar. Eu não posso afirmar aqui que existe uma melhor ferramenta de seleção, e sim a ferramenta mais adequada para aquele tipo de imagem, tudo bem? Então que fique bem claro esta questão. Bom, eu tenho aqui já o Photoshop aberto, vamos iniciar abrindo uma imagem, tá? Eu prefiro mostrar essa ferramenta em cima de uma imagem do que em cima de um arquivo comum em branco, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos clicar aqui em abrir. Eu tenho já aqui minha pasta, né, que eu tenho algumas imagens. Eu vou pegar essa primeira aqui desta águia, vou dar um duplo clique nela e vou dar um OK. Bom, lembrando sempre que eu tenho que desbloquear a camada, então vou dar um clique aqui. E vamos lá, pessoal, a ferramenta de seleção que eu estou me referindo hoje na aula são as ferramentas do tipo de laço, tá? Como eu disse, existem várias ferramentas, como por exemplo aqui, ó, eu tenho os letreiros, eu tenho os laços que eu vou mostrar hoje, eu tenho aqui as varinhas, eu tenho a ferramenta de texto que pode virar uma seleção, eu posso pegar uma caneta, um lápis, fazer uma demarcação, transformar em seleção, eu tenho a máscara rápida, então tem muitas ferramentas que você pode criar seleções. Então não tem desculpa aí para você não conseguir selecionar com precisão um objeto ou um fundo de uma imagem. Então vamos lá, a ferramenta laço, nós pressionamos a letra L do teclado e automaticamente ela vai selecionar esta primeira. Se eu clicar e segurar, vemos que temos aqui três ferramentas de laço. Temos a ferramenta somente chamada laço, que essa daqui seria a ferramenta que você usará como mão livre. Então isso aqui vai depender muito da precisão de sua mão e é importante também que você trabalhe com um bom mouse para que você tenha uma boa facilidade em selecionar. Depois nós temos aqui o laço poligonal. O laço poligonal ele somente fará traços retos a cada ponto que você clicar, ele não fará curvas. Agora, a última, laço magnético, essa aqui também, como eu disse, vai depender muito do tipo de imagem, mas ela vai automaticamente se grudando aí, vamos dizer, nas arestas, nos contornos de um objeto, contanto que esse objeto esteja contrastando com o plano de fundo. É o caso aqui, por exemplo. Mas vamos começar aqui pela ferramenta laço. Ao pegar a ferramenta, nós temos que partir de um ponto. Vamos supor, tá, a mão livre. Pessoal, lembrando que aqui eu não vou fazer nada tão preciso, eu vou fazer algo um pouco mais grosseiro. Tá? Como eu disse, tem várias técnicas, mas aqui é somente para ensinar o funcionamento, o mecanismo da ferramenta. Então, como eu disse, a ferramenta laço, aqui você tem que partir de um ponto, clicar, segurar e arrastar a mão livre. Então, vamos supor que eu queira aqui selecionar este olho aqui da águia, né? Ó. Então, eu faço aqui mais ou menos isso e fecho aqui, ó. Tá? Onde eu comecei é onde eu vou terminar, né, onde eu tenho que bater com o começo. Então, feito isso, eu já tenho aqui uma demarcação. Quando eu tenho aqui este pontilhamento, significa que meu objeto está selecionado. Então, usei a ferramenta laço, que é a mão livre. Agora, a partir do momento que você faz esta seleção, o que você deseja fazer agora com isso? Né? Eu poderia simplesmente pressionar a tecla Delete? Sim, se eu pressionar Delete, eu deletei, então, aquele olho, ficando lá atrás transparente. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui à seleção. Enquanto eu estiver com a ferramenta laço selecionada, eu posso ainda clicar aqui dentro e movimentar esta seleção, ó, certo? Ó, eu movimento, posso fazer algum ajuste e ok. Agora, se eu clicar aqui na ferramenta mover, na primeira, e tentar arrastar agora a seleção, ela fará um recorte, ó. Ela removeu, certo? Então ela moveu o objeto daqui para outro local, fazendo sim um recorte. Vou dar um Ctrl Z e voltar aqui a pressionar a letra L, certo? Se eu quiser colorir enquanto selecionado, eu também posso, né? Lembrando que eu estou aqui com a cor de primeiro plano preto, eu vou clicar aqui, vou pegar qualquer cor, vou pegar agora com vermelho
e vou dar OK. Se eu pressionar então Ctrl Backspace, aliás, desculpa, Alt Backspace, eu pintei com a cor de primeiro plano, então está colorido. E se eu segurar Ctrl Backspace, eu vou pintar com a cor de segundo plano, ok? Vou dar Ctrl Z novamente. Então, qual que seria o mais correto para que você não estrague a sua camada original? Toda vez que você finalizar uma seleção, você pode duplicar a camada, que esta duplicação ela será feita somente da seleção que você acabou de fazer, não estragando a sua imagem. Então, como já vimos em aula anterior, para duplicar basta eu pressionar Ctrl J. Então veja que aqui eu tenho uma camada que foi criada, automaticamente a seleção ela é removida, mas eu tenho aqui uma camada somente com o olho da águia. Então se eu quiser ter certeza disso, eu desmarco aqui a visualização da camada de baixo e eu tenho somente o olho. Ok? Vou voltar aqui a marcar. Eu vou dar aqui um Ctrl Z e Ctrl Z novamente até voltar ao normal. Caso você tenha então feito a sua seleção e você se arrependeu, ou você simplesmente quer remover esta seleção, você terá que pressionar Ctrl D de dado, certo? Ctrl D, ele remove esta seleção ou qualquer outra que estiver na sua tela. Agora você vai me perguntar, como que eu faço então para selecionar os dois olhos? Então vamos lá, com a ferramenta aqui laço, vou fazer uma coisa bem rápida aqui, ó. Selecionei o primeiro olho. Automaticamente, quando eu começar a selecionar o segundo olho, olha o que acontece. Eu vou terminar aqui a seleção. A primeira seleção aqui foi perdida. Então, como que eu faço para corrigir isso? Vou dar aqui um Ctrl D e começar novamente. Então, vamos lá. Tem duas formas. Veja que aqui em cima eu tenho algumas propriedades da ferramenta de seleção. A primeira aqui que está marcada é a nova seleção, que é a que nós estamos usando. Mas eu tenho aqui a segunda, que é adicionar seleção. Assim como eu tenho a terceira, que é subtrair seleção. Porém, estas duas aqui elas podem ser substituídas por tecla de atalho. Mas vamos supor que você não sabe a tecla. Então você vai clicar nesta segunda opção. E aí você vai fazer aqui a primeira seleção normalmente. E agora você pode fazer a segunda seleção normalmente, ó. E tantas outras que você quiser. Veja que você não perdeu a primeira. Se eu fizer uma outra seleção aqui, por exemplo, vamos fazer aqui do bico, ó, uma coisa bem rápida, ó. Eu vou fazer aqui uma coisa bem rapidinho. Então fiz aqui a seleção também do bico. Então esta opção estando selecionada, eu estou adicionando. Agora, eu vou dar um Ctrl D. Caso você queira fazer, vamos supor que esteja na primeira opção aqui, ó, e você queira adicionar, então vamos lá. Vou fazer novamente a seleção aqui de qualquer jeito. Terminei. Para você não ter que clicar naquele botão, você pode segurar a tecla Shift. Note que nesse momento aparece ali o maisinho e aí você pode começar. Ó. Começou, você já pode soltar o Shift e continuar a sua seleção. Ó. Certo? Então esta é uma forma. E da mesma maneira que eu adiciono, eu também posso subtrair. Para subtrair, eu seleciono segurando a tecla Alt. Ó. Veja que apareceu o sinalzinho de menos ali. Ó. E aí vamos supor que eu faça uma seleção por fora aqui do que eu fiz. Ó. Olha lá, ela removeu, certo? Eu também posso fazer aqui, ó, segurar o Alt e fazer aqui, pegar uma intersecção qualquer, ó. Olha o que vai acontecer. Ela entrou, ó. Então aqui eu vou removendo a seleção segurando o Alt, ó. Certo? E com o Shift eu posso ir adicionando, ó. Olha lá, ó. O Shift pressionado, eu vou adicionando aqui, sempre fechando aqui, certo? Ó. E aí ele faz o que eu quero. Tudo bem? Então a ferramenta laço, a mão livre é assim, e lá em cima estão as propriedades. Mas lembre de adicionar com o Shift e subtrair com o Alt. Vou dar um Ctrl D. Bom, a próxima ferramenta aqui, que é o laço poligonal, que você pode pressionar Shift L para alternar para esta segunda. Como eu disse, o laço poligonal ele fará somente em linhas retas, a cada ponto que você clicar. Veja que esta imagem ela não tem nada tão reto assim, né? Basicamente aqui ela é toda meio que arredondada, então não seria esta imagem a mais apropriada. Mas vamos lá. Como é que eu começo? Parto aqui de um ponto, dou um clique, veja que aqui, ó, ela faz uma linha reta. Então eu posso, claro, aqui não é o caso, mas ó, eu vou fazendo alguns cliques
Conforme eu vou indo aqui, ó, eu vou clicando, ó, tá? Como ela é toda meio que arredondada, eu vou entrar aqui, ó. Sempre importante que você termine a sua seleção. Então eu comecei em um determinado ponto e agora eu preciso terminar da onde eu comecei, ó. Note que quando eu chego perto aparece aquela bolinha ali, ó. E aí é o momento de eu dar um clique para finalizar. Então veja que a ferramenta laço poligonal só fará então traços retos. E a partir daqui é aquela velha história, aquilo que eu ensinei anteriormente, que você pode criar uma nova camada, pode colorir, aplicar um efeito, enfim. Isso nós veremos mais adiante. Eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção e mostrar então a última ferramenta aqui, que é o laço magnético. O laço magnético ele é muito bom quando uma cor do objeto se contrasta com o fundo. Então, por exemplo, aqui é branco e aqui é amarelo. Então, se eu der um clique aqui, ó, basta eu dar um clique e apenas ir levando o mouse, ó, não estou clicando em nada. Automaticamente ele vai circundando ali as arestas, né, os contornos do que é amarelo, contrastando com o branco e ele vai sozinho criando aqueles nozinhos, ó, né? Mas esta ferramenta também me permite clicar. Se eu quiser em algum determinado ponto que você percebe que ela está se perdendo com o fundo, você pode dar um clique, ó. Aqui eu estou clicando, ó, certo? Ó, eu posso ir, se eu vejo que ela se perde, eu posso clicar. Se você errou, você pode pressionar o delete e voltando com o seu mouse, ó. Ela vai voltando e eu vou pressionando o delete, ó, certo? E aí você pode novamente continuar. Veja que aqui, ó, vou dar um delete, ó. Ó, se eu vier direto, ó como ela se perde. Então eu aperto delete, volto, delete, e agora aqui eu vou clicando, ó. Vamos supor que eu quero pegar esta parte aqui, ó. Então viu que ela começa a se perder, você pode dar um clique, ó. E aí você vai aqui, ó. Aqui ó, ela já ficou meio estranha, ó. Então vou dar delete e vou dar um clique, ó. Para ela ir exatamente aonde eu quero. Vou clicando aqui, ó. Ó. Certo? E agora eu deixo ela normalmente sozinha. Tudo bem? Então esse aqui é um tipo de seleção. Aí aqui novamente eu vou fechar, ó. Então aqui até que ficou mais ou menos, fiz de uma maneira meio rápida aí, mas fiz aí uma seleção. Eu vou dar aqui um Ctrl D. Vamos ver o que acontece aqui, por exemplo, ó. Veja que aqui eu vou segurar a barra de espaço, vai aparecer essa mãozinha e eu posso arrastar aqui com o mouse, ó. Clico, seguro e arrasto, certo? Quando você der zoom e quiser movimentar a imagem, segure a barra de espaço, clica, segura e arrasta, ó. Tá vendo? Eu vou dar mais um, barra de espaço, clica, segura e arrasta para você movimentar a imagem na tela. Então veja que aqui, ó, eu tenho aqui praticamente ela vai se perder, porque o fundo é preto e aqui também está preto. Vamos começar daqui, eu vou dar um clique e vou levando, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Ó, ainda aqui ela até conseguiu, ó. Ó que bacana. Tem situações que ela não vai conseguir. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um delete. Delete. E continuar aqui minha seleção, ó. Tá? Mas enfim, não vou selecionar todo ele. E aí eu dou um clique, eu vou descer aqui somente para você ver que dá para a gente fechar, clicando aqui novamente. Nesse caso aqui, ó, nem aconteceu muito dela se perder aqui, apesar de estar escuro os dois lados. Mas aqui nós temos ó, uma entrada, tá vendo? Ó, da pena. Só que aqui a pena também está bem escura por causa do sombreamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando o fundo não é muito contrastante, você terá este problema. Então, de repente, aqui, ó, se eu passar de maneira bem rápida, ó, ele sozinho ele já vai tentando pegar aí o contorno da cabeça da águia. Ó. Vou fazer aqui bem rapidinho, ó, tá? Porque claro que eu teria que fazer isso aqui bem mais devagar, entrando em cada plumagem aqui, para a gente ter um pouquinho mais de precisão. Mas é uma ferramenta que já vai te facilitar em muitos casos. Eu vou dar um clique aqui e pronto, ó, praticamente eu meio que já selecionei toda a cabeça da águia. Né? Então se eu voltar aqui para a setinha e arrastar, ó, praticamente eu tenho aqui a cabeça recortada. Vou dar um Ctrl D e tirei, ó, certo? Ó. Só que como eu não criei uma nova camada, na hora que eu aperto o Ctrl D, ela ficou numa camada só. Por isso a importância de você sempre duplicar pelo Ctrl J. Tudo bem? Ó, pode ver que se a gente der um zoom, ó, ficou algumas imperfeições aqui, é claro. Existem técnicas para a gente melhorar isso. Mas como eu disse, a aula de hoje foi para mostrar o funcionamento, o mecanismo destas três ferramentas, como que é a aplicação dela na sua imagem. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal. Aí no link aí embaixo
Vou deixar o link do meu outro canal, Dr. Contro, para quem quiser conhecer e também se inscrever, onde eu falo sobre tantas outras matérias de informática, web design e algumas dicas bem legais aí. Vale a pena conferir e se inscrever. Então fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!